Boa noite. Boa noite. Deputado Fábio Faria e a mulher Patrícia Bravanel querem anular a delação da JBS Friboi. É que a mulher de Joesley Batista contesta um ex-diretor da empresa. Ex-auditor da Receita confirma propinas em recursos contra multas milionárias. A primeira delação premiada na Operação Zelotes revela detalhes do esquema. Temer inaugura a primeira usina de etanol de milho do Brasil. No Mato Grosso, o presidente destaca o diálogo com o Congresso e a sociedade. Invasores liberam o plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Eles impediram as sessões desde quarta-feira em protesto contra ações de Dória. Chacinas na região de Osasco completam 2 anos sem nenhuma condenação. Parentes reclamam indenização pelos ataques que deixaram 23 mortos. O Dia dos Pais chega mais moderno, juntando tradição e tecnologias. Blogueiros usam a internet para divulgar como lidaram com a chegada dos filhos. O Jornal da Gazeta está no ar. Depois de 2 dias de invasão, estudantes contrários às políticas de privatização e concessão do prefeito João Dória deixaram o prédio da Câmara Municipal de São Paulo. Assim que saíram do plenário, os manifestantes pararam na frente do saguão e voltaram a protestar. Depois, os líderes da invasão subiram em um trio elétrico para falar que a luta continua. Foi muito importante a gente ter participado de toda essa construção para dizer que a gente não vai aceitar esse projeto de privatização e a gente não vai aceitar os cortes do passe livre estudantil que tiram da população o direito de ocupar a cidade. O plenário da Câmara foi invadido na tarde de quarta-feira. A União Nacional dos Estudantes, o Movimento Passe Livre e outros movimentos sociais protestavam contra o pacote de privatizações e concessões anunciados pela gestão do prefeito João Dória, do PSDB. Eles querem que a população seja consultada sobre o assunto em um plebiscito. Ontem, a Justiça tinha dado 5 dias para que os cerca de 60 membros de movimentos sociais deixassem a Câmara. Mas a presidência da Casa recorreu e pediu a reintegração de posse imediata. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, do DEM, não quis negociar com os manifestantes, mas disse que vai encaminhar a proposta de plebiscito para a discussão em uma comissão de líderes. Os estudantes também são contra as recentes mudanças no bilhete único estudantil. No dia 8 de julho, o Diário Oficial de São Paulo informou à população que os beneficiários do Passe Livre não tinham mais direito a utilizar o transporte público gratuitamente nas 24 horas. Conquistado em 2015, o Passe Livre estudantil garantia a gratuidade do transporte a cerca de 500 mil estudantes paulistanos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, e possibilitava que os 8 embarques diários fossem realizados a qualquer hora do dia. Justiça de São Paulo penhora recursos do PSDB para quitar dívida de campanha de José Serra à Prefeitura de São Paulo em 2012. O bloqueio foi autorizado pelo juiz Mário Silvite Júnior e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que não aceitou o recurso do partido. De acordo com a sentença, o PSDB ainda não pagou dívidas da campanha de 2012. Na época, o hoje senador José Serra era candidato à Prefeitura de São Paulo. 30% dos recursos dos diretórios municipal e estadual estão agora reservados para quitar essas despesas. A empresa que cobrou na Justiça o acerto de contas foi a Campanhas Comunicação, do marqueteiro Luiz Gonzalez. Além da penhora, os tucanos também vão ter de pagar uma multa de 10% sobre o valor que devem. Isso porque eles não cumpriram uma ordem judicial de abril de indicar os bens do partido para quitar essa dívida, o que o juiz chamou de ato atentatório à dignidade da justiça. Inicialmente, a empresa cobrava 8 milhões de reais em serviços prestados, mas com correção monetária, juros, honorários de advogados e a própria multa, o valor chega a 21 milhões e meio de reais.
Em 2016, de acordo com os documentos apresentados pela Campanhas Comunicação, o partido recebeu na cidade e estado de São Paulo quase 3 milhões de reais. O senador José Serra não quis comentar o assunto e disse que o bloqueio deve ser tratado exclusivamente com o partido. Já o PSDB informou que a apreensão do faturamento é ilegal, que não foi intimado e que agora já recorreu. Ex-auditor da Receita Federal fecha acordo de delação premiada na Operação Zelotes. Ele revelou que recebia R$10 mil por mês para auxiliar um conselheiro do CARF. O ex-auditor da Receita Federal foi o primeiro delator a confirmar o esquema de corrupção que funcionou no CARF durante 9 anos, de 2006 a 2015. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligados ao Ministério da Fazenda, é uma espécie de tribunal, ao qual empresas recorrem para pedir revisão de multas aplicadas pela Receita. Paulo Roberto Cortez contou que conselheiros do CARF recebiam propina para reduzir ou até anular multas milionárias. E admitiu que ele mesmo recebia uma mesada de R$10 mil em dinheiro vivo do então conselheiro José Ricardo da Silva. Antes de cada sessão, quando eu trabalhava com ele, eu fazia as devidas explicações. Repassava para ele o material e fazia as explicações de cada matéria a ser tratada em cada julgamento. O primeiro acordo de colaboração premiada foi homologado só agora pela Justiça, 2 anos depois do início da investigação da Operação Zelotes, em 2015. O delator também confirmou que o esquema criminoso garantiu ao Bank Boston, que foi comprado pelo Itaú, o perdão de uma dívida de R$500 milhões. Foi um desconto de quase 90% numa multa. Segundo a investigação, os funcionários públicos, advogados, lobistas empenhados em beneficiar o banco receberam quase R$26 milhões em propina e pagavam ainda outros servidores para obter informações que não eram públicas. O delator contou que o então conselheiro José Ricardo bancava despesas pessoais de Levi Antônio Silva, que atuava em uma das câmaras do CARF. Recebia valores. Eu lembro que algumas vezes eu via o escritório fazia pagamentos de carnês de contas do Levi, colégio do filho dele. Quem é que fazia esses pagamentos? O funcionário Hugo, que fazia os pagamentos do escritório. 11 investigados na Operação Zelotes já são réus no processo. Entre eles, ex-conselheiros do CARF e um ex-executivo do Bank Boston. O Itaú Unibanco, que comprou as operações do Banco Norte-Americano no Brasil em 2006, afirma que não tem nenhum executivo brasileiro envolvido nas irregularidades. A defesa do ex-conselheiro do CARF, José Ricardo da Silva, disse que não vai se manifestar. Deputado federal Fábio Faria, do PSD, e a mulher dele, Patrícia Bravanel, filha do apresentador Silvio Santos, tentam anular parte da delação de Ricardo Saldi, da JBS Friboi. Aos procuradores, o executivo citou um jantar no qual teria sido tratada propina para a campanha do pai de Fábio, governador do Rio Grande do Norte. Em troca da propina, o grupo assumiria o controle do serviço de água e esgoto no estado. A defesa do casal vai usar uma mensagem enviada pela mulher de Joesley Batista para o celular de Patrícia como prova. Na gravação, Tiziana Vilas Boas fala sobre um jantar que teria feito em sua casa, em São Paulo, em que Patrícia Bravanel e o deputado Fábio Faria foram como convidados. A apresentadora desmente a informação dada por Ricardo Saldi em delação à Procuradoria-Geral da República, de que na festa todos discutiram pagamento de propina para a campanha do hoje governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, pai de Fábio. Então, o que eu quero falar é que eu acho um absurdo isso tudo que está acontecendo. Aquele jantar, imagina só, não tem nada a ver do que falaram. Foi um jantar normal, eu não vi nada de dinheiro, de nada que beirasse ser o ilícito. Joesley me falou que é um amigo dele, uns casais jantar em casa, como tinha praticamente milhões de jantar todo dia na minha casa, com vários políticos, vários empresários, tudo, presidente, tudo na minha casa ia. Então, óbvio, não achei nada demais, nada diferente do que eu estou acostumada, e não conversamos nada sobre isso.
Em depoimento, Saldi disse aos procuradores que os pagamentos ilícitos da campanha de 2014 foram assunto no jantar. Afirmou que, em troca da propina, uma empresa do grupo JF da JBS Friboi ficaria com o controle do serviço de água e esgoto do Rio Grande do Norte. Segundo ele, o grupo pagou cerca de 10 milhões de reais, mas desistiu de tocar o negócio de saneamento. Foi um jantar muito elegante até, foi o Fábio Faria com a noiva dele, a Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos, foi o Robson Faria com a esposa dele, nós todos com as esposas e tal, para tratar de propina. É até bacana, né? E todo mundo as esposas juntas. Tiziana era apresentadora do SBT e pediu afastamento das atividades quando a delação da JBS Friboi veio à tona. O áudio foi gravado e enviado para Patrícia Bravanel depois que começaram a circular notícias sobre o envolvimento da filha de Silvio Santos na delação. Além de desmentir o executivo, Tiziana se dispôs a prestar depoimento em defesa de Patrícia. Então, eu quero o seguinte, na prática, é dizer que se você for chamada para depor, ou se você precisar de qualquer coisa minha, do meu depoimento, que eu fale, eu estou à disposição, tanto para falar para sua família, se você quiser. Se você for chamada para depor, ou tiver qualquer tipo de implicação para você, eu sou sua testemunha de defesa e vou deixar claramente que é um absurdo. A veracidade da mensagem de voz foi confirmada em nota por Tiziana Vilas Boas. O áudio será usado pelos advogados de Patrícia Bravanel e do marido dela, Fábio Faria, para tentar anular na justiça parte da delação de Ricardo Saldi, que faz menção ao casal. A defesa da filha de Silvio Santos diz que o executivo tentou deixar a delação mais vistosa ou atraente ao mencionar uma pessoa famosa. O grupo JF disse que nenhum dos colaboradores mentiu em qualquer depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República, mas esclareceu que o fato relatado por Ricardo Saldi aconteceu em conversa reservada, sem a participação e nem conhecimento das esposas. Além de contestar as informações da delação, os advogados do deputado Fábio Faria, do PSD, e de Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, querem uma indenização de R$300 mil por danos morais do executivo Ricardo Saldi. Em visita ao Mato Grosso, o presidente Michel Temer afirma que está sendo corajoso e ousado ao promover reformas. Desde a semana passada, caminhoneiros protestam na BR-163, na altura de Lucas do Rio Verde, contra o aumento de impostos sobre combustíveis. Hoje, eles voltaram a bloquear um trecho da estrada, também contra a presença do presidente. Temer começou o dia na abertura da colheita de algodão da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, junto ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Depois, o presidente participou da inauguração de uma usina privada de biodiesel à base de milho. Ele foi aos 2 eventos de helicóptero e, por isso, não chegou a ver a manifestação dos caminhoneiros. Em discurso para uma plateia de empresários e políticos, o presidente disse que dialoga com o Congresso e com a sociedade. Este é o fio condutor do nosso governo. Quando eu digo diálogo, eu falo em diálogo com o Congresso Nacional e diálogo com a sociedade. E no meu governo, o diálogo com o Congresso Nacional é que permitiu que fizéssemos o que fizemos. Temer voltou a defender as reformas do governo. Acho que eu estou sendo mais do que corajoso. Eu estou sendo ousado, porque são matérias que ficaram durante anos e anos paralisadas e nós fomos dando solução. Prestes a anunciar o aumento do déficit fiscal de 2017 e 2018, Temer disse que o Brasil vai recuperar o grau de investimento em breve. E logo, Gali, nós vamos reassumir o grau de investimento que nós perdemos no passado. O ministro Blairo Maggi admitiu que o país ainda está em crise. Nesse momento, o Brasil, todos nós percebemos, ainda estamos em crise. Mas o Brasil começa a sair do buraco que se encontrava, os empregos começam a voltar e o presidente dá a liberdade a seus ministros para que possam tocar os programas de governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, critica o Distritão e o valor que pode ser destinado a um novo fundo público de financiamento de campanha. Maia participou de uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e falou contra algumas das mudanças da reforma política que já foram aprovadas pela Comissão Especial da Câmara e devem ir a plenário em breve. Acho que o sistema atual está falido, acho que o Distritão
sem uma cláusula de desempenho alta e sem financiamento privado, ele, se fosse permanente, é muito ruim, mas acho que tem um ponto na reforma política que, se nós conseguirmos sair vitoriosos no plenário, eu acho que nós vamos estar dando um passo muito importante, que é a aprovação do sistema distrital misto para 22, porque eu acho que aí sim nós vamos estar olhando em 2 eleições a possibilidade de ter um sistema que, de fato, possa recuperar a legitimidade, né, que a política precisa ter. Maia também criticou o valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais que pode ser destinado ao chamado Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Havia no texto do relatório inicial um caminho para que fosse reduzido ao longo do tempo. Infelizmente, na última hora, se decidiu por manter um valor alto, que a sociedade, certamente nesse momento de dificuldade fiscal que o Brasil vive, não aceita. O presidente da Câmara disse que tributar a sociedade não é o caminho para melhorar a economia. Por um lado, não se quer aumento de impostos. Por outro lado, há uma dificuldade na aprovação da reforma da Previdência. Em algum momento, o Congresso vai ter que tomar a decisão, por um caminho ou por outro caminho. É o que eu digo. Aumentar a meta com a aprovação da reforma da Previdência é irrelevante a meta. Aprovar a meta sem a reforma da Previdência é uma sinalização péssima para os investidores no Brasil. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do inquérito sobre Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer. Ao enviar o inquérito sobre Rodrigo Rocha Loures do Supremo Tribunal Federal para a Justiça Federal de Brasília, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, soltou na direção do Palácio do Planalto uma alma penada. Continua pairando sobre a cabeça de Michel Temer o fantasma da mala com a propina de 500 mil que a JBS entregou a Rocha Loures, personagem que o presidente indicou para o delator Joesley Batista como seu preposto, pessoa da sua mais estrita confiança. Rocha Loures foi denunciado junto com Temer por corrupção passiva. Com o desmembramento do processo, o caso do ex-assessor do presidente caiu no colo do juiz Valisley de Souza Oliveira, o implacável titular da 10ª Vara Federal de Brasília. Ele deve enviar o homem da mala para o banco dos réus e tende a julgar o caso rapidamente. A investigação reuniu provas sólidas. Filmado com a mala de dinheiro, o ex-assessor de Temer é uma condenação esperando para acontecer. A Polícia Federal diz que as evidências apontam com vigor para a participação de Temer no crime. Rocha Loures pode arder sozinho na grelha da primeira instância, mas a carta da delação, que tinha saído do baralho, está de volta. A Câmara varreu a denúncia contra Temer para baixo do tapete, mas o ministro Fachin manteve a mala da propina em cima do tapete. É como se os fatos desafiassem a presunção de que o Brasil é um país de bobos. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Alexandre Padilha, ex-ministro dos governos Lula e Dilma e atual vice-presidente nacional do PT. Eles falam sobre o futuro do partido e das eleições do ano que vem. O doleiro Lúcio Funaro foi transferido hoje para o complexo da Papuda, em Brasília. Ele é apontado como operador financeiro do ex-deputado federal Eduardo Cunha em esquemas de propina. Funaro estava preso na carceragem da Polícia Federal desde o dia 5 de julho, onde estava trabalhando em acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O doleiro deixou a sede da Polícia Federal carregando várias pastas de documentos usados durante os depoimentos. A expectativa é que a delação dele seja homologada pelo Supremo Tribunal Federal ainda neste mês. A chacina que deixou 23 mortos em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, completa 2 anos no domingo. Mas só agora 3 dos 4 acusados de participação nos crimes vão à júri popular. Durante todo o dia, familiares das vítimas da chacina de Osasco e Barueri se reuniram no vão livre do MASP para prestar uma homenagem aos mortos, mas também para protestar. Eles tiraram a troco do nada, né? Então a gente espera, sim, a condenação, que eles paguem pelo que fizeram. Os ataques que deixaram 23 mortos e 7 feridos completam no próximo domingo 2 anos. O filho de Dona Zilda estava entre as vítimas. Eu vivo o acontecimento todo dia. Quando dá 8 horas eu olho no relógio, eu falo, foi essa hora. No bairro em Osasco, os moradores não conseguem esquecer a noite em que 9 pessoas foram assassinadas neste bar.
e vivem com medo. Seu Elisângelo perdeu o irmão, que ele afirma ser inocente. O pessoal fica preocupado, hein? Não é aquele movimento que tinha mais não, que o pessoal fica com medo, né? No dia 18 de setembro, acontece no Fórum de Osasco o julgamento de 2 policiais militares e um guarda civil acusados de cometer os crimes. Um terceiro policial militar, que também sentaria no banco dos réus, entrou com um recurso e o julgamento dele foi adiado. E apesar de negarem envolvimento e alegarem inocência, os agentes de segurança que estão presos vão responder por 17 das 23 mortes e por balearem outras 6 vítimas. Segundo as investigações, a motivação dos crimes seria uma vingança aos assassinatos de um policial militar e um guarda civil, dias antes da chacina. Para o promotor do caso, há provas suficientes para a condenação dos acusados. A única preocupação do promotor é que os réus serão julgados por um júri popular. O julgamento pelo júri popular, ele é completamente diferente de um julgamento por um juiz togado, que conhece o direito, que se atém estritamente à prova. Ele julga o fato, não julga nem o réu. Vários fatores, infelizmente, influenciam a decisão do jurado. Convicções religiosas, receio, medo de represália. O Dia dos Pais é neste domingo e nunca foi tão fácil compartilhar o nascimento dos filhos nas mídias sociais, onde esse tipo de postagem só aumenta. A espera pelo Noah de 4 meses teve expectativa, ansiedade e uma boa dose de insegurança. Você fica pensando no bebê, de ser frágil e você não conseguir. Até hoje em dia eu tenho um pouco de medo na hora que eu vou tirar o body dele. E também tem o outro lado que você tem um medo assim, nossa, será que eu vou conseguir dar o melhor pro meu filho? E foi justamente para compartilhar esse mundo novo que nasceu junto com o filho que o Thiago criou um canal na internet. No Papai Urbano, ele ensina a dar banho no bebê, como escolher o carrinho e fala de experiências inusitadas, como ter os mesmos desejos que a mãe. Eu não gostava de cebola, nem aquela do arroz pequenininha. Do nada agora eu como cebola. O canal ainda está no começo, tem cerca de 230 inscritos. A ideia é mostrar que a paternidade moderna pode e deve ser cada vez mais participativa. Se o pai, na verdade, ele não é ativo, ele não é pai, ele é tio, ele é qualquer coisa, mas ele não é pai. Então eu acho muito legal quando tem blog, quando algum pai lança algum livro, quando tem um canal falando sobre paternidade, porque eu acho que é mostrar o dia a dia e mostrar que ser pai não é só postar uma foto do filho no final de semana. O Thiago fez faculdade de design digital e durante o curso ele teve aulas de fotografia, tinha alguma noção de edição, por isso para fazer o canal ele só teve que recapitular esses aprendizados. E hoje aqui na casa dele ele tem os equipamentos para gravar os vídeos, uma câmera profissional e um tripézinho, aqui tem um tripé maior e uma iluminação. Por enquanto, as postagens acontecem uma vez por semana. Há um mês, o Gabriel também criou um canal na internet. E para falar da rotina do Davi, hoje com 3 anos, ele e a mulher inventaram um nome curioso, Papais Bananas. A ideia é falar que dá para ser coração mole sem mimar demais os filhos. Eu acredito que sim, eu acredito que se o pai ele não tiver nada de banana, tem uma coisa errada, né? A gente tem que amolecer algumas vezes, né? A esposa, que é comissária, passa vários dias fora de casa e aí sobra tudo pro paizão. Mas quem falou que ele reclama? Eu tive que acostumar o meu filho a dormir comigo, a mamar comigo, a tomar banho comigo. Então ele tinha que se acostumar, que se habituar com a minha presença. O que acontece muitas vezes em alguns casamentos é que o filho está muito mais habituado com a presença da mãe. Parece que essa nova geração de pais vlogueiros veio com um ingrediente a mais. Luz, câmera, ação e muito amor. 50-50, tá? Porque fizemos junto, né? Tudo junto, então trabalhando junto. O sol voltou a brilhar em São Paulo aqui nesta sexta-feira e a temperatura subiu um pouquinho. A máxima chegou aos 22 graus, mas com o cair da noite já voltou a esfriar. Vamos à previsão para o fim de semana com Mariana Armentano. Nesse final de semana, uma grande frente fria avança sobre o sul e parte do centro-oeste do país. Com isso, o risco é de temporais, principalmente no domingo, mas vai chover amanhã a qualquer hora
desde o sul até o oeste do Mato Grosso. E o tempo fica bem nublado no centro-sul gaúcho. Nas outras áreas do país, quase nada muda. Chuvas no norte por causa do tempo mais abafado e também na costa leste do Nordeste, principalmente ali entre a Bahia e o Alagoas. Em toda essa área, em amarelo no mapa, tempo firme amanhã. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em BH, tempo firme com temperaturas entre 16 e 26 graus nesse sábado. Em Salvador, máxima também de 26, mas com chuvas a qualquer hora do dia. Na capital gaúcha, risco de temporais com mínima de 15 e máxima de 24 graus. E em Curitiba, temperaturas entre 12 e 21 graus. Ainda não chove amanhã por lá, só no domingo. Para São Paulo, a massa de ar seco volta a influenciar o tempo em todo o estado. Com isso, o sol predomina entre pouquíssimas nuvens em todas as regiões amanhã, inclusive no litoral. No domingo, eu já adianto que deve chover apenas na região oeste do estado. Nesse sábado, faz até 34 graus em Votuporanga e 30 graus em Presidente Bernardes e em Presidente Prudente. Na cidade de São José do Rio Preto, chega a fazer até 31 graus nesse sábado. E no litoral, não vai fazer aquele calorão, mas até que dá para aproveitar a praia. Teremos muito sol e máxima em torno dos 24 graus em Santos e dos 26 em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, o final de semana vai ser de sol e calor, viu? No sábado, pode fazer até 25 graus à tarde, sem chances de chuva. No domingo, calorão previsto de 29 graus, com bastante sol em toda a Grande São Paulo. E na segunda-feira, o tempo muda, volta a chover e a máxima prevista é de 27 graus por aqui. Hoje, em comemoração ao Dia do Advogado, foi inaugurada mais uma unidade do Instituto dos Advogados de São Paulo. O número 1294 da Avenida Paulista é o endereço da nova unidade do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, que existe desde novembro de 1874. A inauguração da biblioteca contou com a presença do homenageado, o professor Arnoldo Valde. A maior parte dos 21 mil livros e revistas no local foi doada por ele. A inauguração, exatamente hoje, no dia 11 de agosto, não foi por acaso. Há 190 anos, o Brasil dava início aos 2 primeiros cursos de direito no país, ainda sob o comando do imperador Dom Pedro I. Na publicação de 1827 da Coleção das Leis do Império do Brasil, o decreto sobre a criação de 2 cursos de ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São Paulo e outro na de Olinda, em Pernambuco. E dali nascem todas as carreiras jurídicas. Por isso que hoje também se comemora o Dia do Magistrado, o Dia do Estudante, o Dia do Jurista e o Dia do Advogado. Na capital paulista, a data nomeou ainda a entidade estudantil mais antiga e tradicional do país, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, vinculado à Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O 11, como é conhecido, foi palco de grandes discussões político-sociais do Brasil e contribuiu para transformações importantes, como dar às mulheres o direito de votar. A partir desse ano, o Dia do Advogado passa a ser considerado como ponto facultativo em todo o país nos órgãos da Advocacia Geral da União, a AGU. Ou seja, o advogado que faltar no dia 11 de agosto não terá o dia descontado da folha de pagamento. O decreto foi assinado ontem pelo presidente Michel Temer. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, não houve expediente nesta sexta. Ainda para comemorar a data, foi lançado hoje um documentário sobre os 85 anos da OAB de São Paulo. O Instituto dos Advogados é de onde nasce a família da advocacia. A Ordem dos Advogados foi criada no Brasil em 1930, em São Paulo em 1932, faz 85 anos esse ano, mas o Instituto dos Advogados vem da época do Império. Ele não congrega só advogados. Nós temos aqui promotores, temos juízes, e aqui sempre foi uma formação de excelência da cultura jurídica. A Assembleia Constituinte da Venezuela ratifica Nicolás Maduro como presidente do país. A confirmação de Maduro foi logo depois de o presidente pôr o cargo à disposição. Durante a sessão da Constituinte hoje, ele fez um discurso de quase 3 horas e entregou o seu projeto de Constituição, que, segundo ele, é o mesmo do falecido presidente Hugo Chávez. Ontem, Maduro afirmou que, já que o presidente norte-americano Donald Trump parece tão interessado na situação da Venezuela, Maduro se põe à disposição para conversar com ele.
O presidente venezuelano pediu que a chancelaria de seu país agende uma conversa telefônica entre ele e o presidente americano. E o presidente americano Donald Trump afirmou que a resposta militar contra um ataque da Coreia do Norte está pronta. Segundo Trump, elas serão usadas caso Pyongyang haja imprudentemente, mas o presidente americano afirmou que espera que o governo de Kim Jong-un encontre um outro caminho. A declaração foi dada um dia depois de a Coreia do Norte anunciar detalhes de um teste de mísseis dirigidos contra a ilha norte-americana de Guam, no Oceano Pacífico. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que há necessidade de cooperação entre os países envolvidos na crise e que qualquer solução militar deve ser evitada. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Se fosse para traduzir palavras em ações, os Estados Unidos e a Coreia do Norte já estariam em guerra. E poderiam ser dois tipos de guerra. O primeiro seria do tipo convencional, com mísseis norte-coreanos despejando dinamite na ilha de Guam. É uma ilha do norte da Austrália que pertence aos Estados Unidos desde o finzinho do século XIX. Entre os 160 mil habitantes, existem militares e o pessoal técnico de uma base da Força Aérea Americana. O segundo tipo de guerra é muito mais perigoso. É a hipótese de a ditadura comunista tentar usar armas nucleares. O Washington Post disse que a Coreia do Norte já fabricou 60 bombas atômicas e disse também que elas já estão sendo miniaturizadas para caberem na ponta de um foguete. Por enquanto, a ditadura asiática não tem foguetes para atravessar o Pacífico e atingir o território continental dos Estados Unidos. Mas a questão não é essa. Se acontecer um ataque, os americanos vão reagir. Se for com explosivos convencionais, a coisa vai envolver a Coreia do Sul, o Japão e a China, que é a única aliada da Coreia do Norte. Seria uma guerra convencional, limitada àquela região da Ásia. E seria uma imensa tragédia para a economia mundial, porque os chineses estariam indiretamente na briga. A tragédia de verdade viria com explosivos atômicos. Ao se destruírem, os beligerantes destruiriam todo o planeta. O ditador Kim Jong-un afirmou ontem que está pronto para bombardear a ilha de Guam e até deu os detalhes técnicos. O presidente Donald Trump respondeu hoje que está com o dedo no gatilho. É, por enquanto, ameaça teórica e ameaça retórica. O secretário de Estado americano Rex Tillerson tentou pôr calma no barraco e afirmou que os americanos poderiam dormir tranquilos, mas ele foi desmentido pelo porta-voz da Casa Branca. Isso é prova de que o tom está subindo. Trump é irmão gêmeo de Kim Jong-un. Quando falamos da irresponsabilidade dele e da empáfia, vamos torcer para que os dois continuem apenas xingando a mãe um do outro e também blefando. É assim que o mundo gira. Boa noite. O hip hop completa hoje 44 anos. O ritmo que surgiu no Bronx, em Nova York, tem em São Paulo um forte representante. Nascido na periferia, ele é respeitado como um defensor da arte de rua. Responsável pela criação da Rinha dos MCs, evento dedicado às batalhas de improvisação no rap, Cassiano Sena, mais conhecido como DJ Dandan, é um personagem que é cara de São Paulo. Quem sabe chega com nós, família! Meio homem, meio hip hop. Alguns podem lembrar dele de algum show do Criolo. Ele é o cara que mexe com o público. Ou quem sabe da Rinha de MCs, outro projeto com o amigo Criolo. Trata-se da maior batalha de rap de São Paulo. E pra você hoje vai ter só lamento. A minha vida é comunista. A minha vida é puxar saco de artista. Cassiano Sena poderia ser conhecido como professor, mas por enquanto atende mesmo por DJ Dandan. Pensa num cara que a cada resposta dá uma aula sociológica, filosófica, musical sobre São Paulo, os bailes dos anos 70, 80. Professor, peraí, mas falamos de quatro pilares, então é o DJ, a dança, o grafite e o rap. E o rap. Quer dizer, vamos aqui, professor, para a parte cultural dessa história. Vamos entrar na loja. A verdade é que com o DJ Dandan, o papo engrena de um jeito, o assunto puxa outro e aí não tem ponto final. Foi em 89 que eu ia num baile chamado Projeto Leste 1, que era no Belenzinho, tinha o maior salão da América Latina. E tinha várias rodas lá acontecendo.
E eu fui curiar uma roda daquela uma vez, descobri que as músicas que os caras gostavam de dançar não eram as mesmas que tocavam nos bailes. E os bailes só eram um ponto de encontro para se divertir e tal, conhecer alguém, tudo mais, dar aquela namorada e tal. Mas as músicas eram outras. E aí por conta disso eu resolvi ser DJ. E é por isso que aqui no centro de São Paulo, DJ Dandan tá em casa. Conhece todo mundo, entre tudo que é loja, sempre cheio de histórias. Costumo dizer que hip hop é vida, é muito mais que uma cultura. O garoto pobre da periferia de Diadema chegou aos 41 anos de idade. Tá quebrada, como ele diz, já rodou o mundo graças ao passaporte chamado música. Em retorno, luta em defesa do vinil, a grande paixão dele. Estar numa loja de disco com o DJ Dandan não é fácil porque cada um é uma história. Agora, o que ele disse é que internet para música, ele não está nessa e que gostar de vinil é uma militância. DJ é uma abreviação de disc jockey. Disc jockey, disque de disco. Jockey, se você conhece aquele cara do cavalo, então é domador de disco, né? E eu não posso permitir que uma juventude, a juventude dessa nova geração, não saiba que isso existe. O domador de disco, pai de 7, avô de uma garotinha de 4 e dono de longas tranças, esses dreads naturais, conclui, afinal, a missão que tem. Você vê ainda a juventude negra morrendo ainda nas quebradas, você entende? Você vê ainda, então não tem como eu ser simplesmente um cara que de repente ganhou uma certa ascensão e tá legal, tá tudo da hora, opa, hoje eu compro um tênis, hoje eu tô com uma roupa, hoje eu tô... Não, tô na luta ainda. Eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz. Sou assim e sou feliz. E agora as notícias do esporte com Juliana Verbone e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. O Santos levou o maior sufoco do Atlético Paranaense, mas conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Celso, boa noite. Boa noite, Juliana. Foi classificação suada. Graças a um gol do atacante Bruno Henrique aos 32 minutos do segundo tempo, o Santos garantiu a vitória diante do Atlético Paranaense e passou às quartas de final da competição continental. E, na próxima fase, vai encarar o Barcelona de Guayaquil, time que eliminou o Palmeiras. Veja o gol santista. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Atlético Paranaense, venceu por 1-0 e carimbou a vaga para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O placar, porém, não resume o que foi o jogo. No primeiro tempo, o Peixe foi amplamente dominado pelo Furacão e Vanderlei, no dia em que acabou não sendo convocado para a seleção brasileira, brilhou aqui na Vila Belmiro. Mas aos 32 minutos, em contra-ataque muito bem puxado por Lucas Lima, ele achou o Ricardo Oliveira na esquerda e o centroavante cruzou na medida para Bruno Henrique fazer o gol da vitória e da classificação do Santos para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Olha, eu fiquei mais feliz com a classificação do que com o desempenho. Quem assistiu a partida pode perceber. As ações ofensivas do Atlético foram maiores do que as nossas. Tivemos muitas dificuldades durante o jogo justamente para sair. Demos 2 ou 3 contra-ataques, que era o que estava previsto, assim, né? Então foi muito pouco jogando em casa. Agora, na próxima fase, o Santos de Leverkusen encara o Barcelona de Guayaquil, que na última quarta-feira eliminou nos pênaltis o Palmeiras em pleno Allianz Parque. A atenção toda voltada para o Barcelona de Guayaquil. Então, assisti a partida também. Deu para ver que é um time extremamente físico, ótimo. Também vai ter muita dificuldade, mas nós temos condições de passar. E o técnico foi verdadeiro, foi sincero? O Santos não jogou absolutamente nada ontem. Podia, tudo bem, perder para um gol de diferença, mas o que a gente viu foi o Atlético Paranaense muito mais perto do gol, com boas chances de marcar. A vitória foi enganosa. O técnico realmente foi verdadeiro. O Santos agora volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. Tem o Fluminense nesse final de semana. Palmeiras também tenta curar a ressaca e a tristeza da eliminação contra o Vasco no Rio. E o São Paulo tem uma parada dura também, viu, contra o Cruzeiro, jogando aqui em São Paulo. Vamos acompanhar. O Botafogo também avançou para as quartas de final da Libertadores. E na próxima fase vai enfrentar o Grêmio. Veja os gols que garantiram a classificação da equipe carioca.
40 mil pessoas foram ao Engenhão para ver o Botafogo eliminar o Nacional do Uruguai em apenas 5 minutos. Bruno Silva abriu o placar de cabeça. Na sequência, Rodrigo Pimpão aproveitou o recuo mal feito e de carrinho marcou o segundo do time carioca. A vitória por 2-0 colocou o Botafogo nas quartas de final para enfrentar o Grêmio. Promessa de jogaço. Bom, por hoje? Por hoje é só. Então, bom fim de semana, obrigado, Celso. até segunda. Até, Gamerini. Vamos ao comentário de cultura com César Job. O grande mago do teatro e da ópera, o diretor americano Robert Wilson, que tem uma longa ligação de trabalho com o Brasil, expõe a partir de amanhã na Galeria Luiz Estrina desenhos de cena que podem ou não ter sido utilizados em montagens. São ideias inspiradas ou que acabaram inspirando algum projeto. Podem ser esquetes para mobiliário cenográfico ou sugerir posições de atores no palco. São cerca de 40 deles em branco e preto sobre papel. Bob Wilson apresenta também vídeo-retratos. O que se vê no monitor parece fotografia, mas um olhar atento percebe uma linguagem teatral altamente desenvolvida. A Pinacoteca e Galeria de Max Perlingeiro também abre amanhã uma mostra de esculturas, desenhos e maquetes de Franz Weissmann. O escultor faleceu em 2005 e deixou uma obra fortemente alinhada com a arte construtiva brasileira, sobretudo o movimento neoconcreto, do qual foi um dos fundadores. Na mostra estão cerca de 80 trabalhos. A Galeria Dan abriu mostra de fotos de Christian Cravo feitas em 7 países da África. Nas 25 obras, nenhuma figura humana ou rastro étnico, apenas paisagens e animais em enfoques e cortes surpreendentes. Cravo lança também um livro com o conteúdo da mostra. Toninho Horta faz show dia 15 no Bourbon Street para lançar um songbook com 108 partituras e diagramas para violão e piano. Reúne suas mais significativas composições com ricas harmonias e, claro, informações sobre vida e carreira do músico mineiro. A obra é aguardada no universo musical, no Brasil e no exterior. E o clássico Boca de Ouro de Nelson Rodrigues, na visão criativa de Gabriel Vilela, estreia hoje no Tuca Arena. Malvino Salvador interpreta o temido bicheiro que ostentava uma dentadura de ouro. Ainda no elenco, Mel Lisboa, Cláudio Fontana e Lavínia Panunzio. Vilela transformou a tragédia num musical com canções do repertório de Dalva de Oliveira. Outro clássico de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, ganha montagem de rua com direção de Pedro Granato, a partir de amanhã e até 3 de setembro, só aos sábados e domingos ao entardecer, na Praça Roosevelt. O público ocupará as escadas. Os papéis principais são interpretados por Felipe Crisóstomo, Gabriela Fontana, Maria Eduarda Machado e Roberto Garcia. Aproveitem. Boa noite. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Alexandre Padilha, vice-presidente nacional do PT. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o olhar petista nas eleições de 2018. Eu entrevisto o médico infectologista Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde e das Relações Institucionais nos governos Lula e Dilma, e também secretário municipal em São Paulo na gestão Fernando Haddad. Hoje, Padilha é vice-presidente nacional do PT. E eu agradeço muito sua presença, e assunto é o que não nos falta. Num momento em que políticos e partidos estão enfrentando os efeitos das denúncias da Lava Jato, muitos deles duramente atingidos, e o PT está entre esses partidos. Então eu quero começar exatamente com isso. Ano pré-eleitoral. No seu entender, o que o PT pode e deve fazer para resgatar o prestígio e a credibilidade que já teve? Boa noite, viu, Maria Lídia? Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, o PT já vem fazendo, que é uma forte denúncia às medidas do atual governo. Tiraram uma presidenta eleita e uma mulher honesta, assumiu o governo um conjunto de ministros de um presidente que tem crimes contra ele e que está tirando todos os direitos dos trabalhadores. Então o PT já vem recuperando
um pouco da sua imagem, mas a gente sabe que a gente precisa fazer muito mais. Eu acho que são duas ações fundamentais. A primeira é o que o presidente Lula vai começar a fazer já a partir da semana que vem, a partir do dia 17, rodar o Nordeste, conversando com a população, porque nós estamos muito preocupados em ouvir a população para construir solução para o país. E se é a reedição daquela caravana da cidadania que Lula fez lá atrás, antes de ser eleito? É um pouco disso e também é um debate com a sociedade, porque nós estamos vivendo um momento do país hoje onde as pessoas, o Nordeste brasileiro, não só o Nordeste, mas aqui a cidade de São Paulo, vive a situação do desemprego, tem um certo sentimento da população de desalento. Será que o Brasil tem solução? E nós achamos que conversando com a população, conversando com os empresários, com os trabalhadores, com o trabalhador rural, com a universidade, é possível sim construir soluções para o Brasil diferentes das atuais. Agora, Alexandre Padilha, essa ação do presidente Lula, essa caravana, tudo isso assume áreas de campanha, ele candidato, ele aparece nas pesquisas aí em primeiro lugar, entre aqueles possíveis candidatos nos cenários que são construídos, mas Lula não estaria antecipando alguma coisa, gerando uma expectativa para algo que nem ele sabe se vai dar certo, porque ele tem uma situação vulnerável. Ele é réu num processo onde foi condenado em primeira instância, ele deverá ser julgado em segunda instância, ele poderá ser absolvido, como poderá ser condenado, e aí o efeito da ficha limpa, ele é enquadrado e não pode ser candidato. Que certeza vocês têm no PT que ele será o candidato? Primeira certeza de que o Lula é um homem inocente. A peça do juiz de primeira instância é tão absurda, inclusive hoje está acontecendo no Rio de Janeiro um tribunal jurídico questionando a peça jurídica. Já foi questionado por vários juristas, tem um livro lançado por 100 juristas brasileiros questionando a peça. O Lula é uma pessoa inocente. Segundo, é o povo. Você faz uma pesquisa, não foi o presidente Lula que antecipou nada. As pesquisas eleitorais mostram que ele lidera qualquer disputa presidencial nesse momento, né? Não tendo nenhuma outra liderança de outros campos que chegue próximo a ele. Ou seja, o presidente Lula tem uma missão e uma responsabilidade que, a partir dessa pesquisa, ouvir a população, porque a população quer saber, os empresários, os trabalhadores, o meio acadêmico, quais são as soluções para o nosso país. Então, acho que essa é a dedicação dele e o PT também, não só com as viagens do presidente Lula, mas também o PT vai lançar uma plataforma digital pela internet, discutindo um projeto chamado Brasil em Movimento, para que as pessoas possam sugerir propostas em relação ao país. Bom, mas de qualquer forma, voltando àquela questão da incerteza do momento. Isso aí é um dado concreto. Mesmo que haja essa crença de que Lula seja inocente, que vocês acreditem nisso, existe um processo. E esse processo, ele prossegue. Então, nós não sabemos o que em segunda instância vai ser decidido. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela disse que o candidato do PT é Lula e que Lula é plano A, plano B, plano C. É plano de A a Z. É de A a Z. Muito bem. Ela diz isso. Mas vocês não trabalham com a realidade? Vocês não trabalham com uma hipótese daquilo que querem e sonham não aconteça? O partido político está resgatando imagem, que tem a sua importância, teve a sua importância, tem bancada no Congresso, que é importante também. Vocês, como é que vocês agem com essa realidade que é adversa, mas é um fato? Maria Lídia, não é só o PT, uma parcela importante do povo brasileiro confia no presidente Lula e quer que o presidente Lula volte a ser presidente da República. Então, não é o plano A do PT, é o plano A da maioria do povo brasileiro hoje. As pesquisas e se ele não Lula puder, por essa contingência legal, que eu coloco aqui como hipótese, essa história de plano A, B, Z, que vocês falam, não pode acontecer nesse sentido. Aí o PT não concorre? Não, deixa eu falar uma coisa, Maria Lídia. Tenho certeza absoluta que a tentativa lá do juiz de primeira instância, de uma parte do judiciário, uma parte dos partidos políticos... Mas já saiu dele, de uma parcela da mídia, tomou outro caminho. Então, mas o que eu acho que é a tentativa? É colocar o Lula numa armadilha. Que armadilha? E a população de ficar respondendo ao processo judiciário, que pode demorar um ano e meio, e deixar de discutir os problemas do país. Então, nós estamos absolutamente convencidos, não é só o plano A do PT,
É o plano A hoje de 52% da população brasileira. Aliás, depois da condenação, aumentou o crescimento do Lula nas pesquisas, de que nós vamos disputar a eleição presidencial com Lula e ele lidera as pesquisas hoje. Então nós vamos se dedicar a quê? A discutir quais são as soluções para o nosso país. Certo. Nós queremos colocar o Brasil no rumo de novo. Bom, agora, e para o governo de São Paulo? No tempo que nós temos ainda, é claro que eu quero fazer essa pergunta. Há vários nomes, a começar do seu, como candidato do PT ao governo de São Paulo. Quem tem mais chance, Luiz Marinho, Fernando Haddad ou Alexandre Padilha? Não, quem constrói, quem vai liderar todo esse processo é o nosso presidente estadual, Luiz Marinho, que é uma pessoa que tem experiência política, já foi ministro da Previdência, foi um excelente ministro da Previdência, ajudou a enfrentar aquele problema grave de gestão que eram as filas do INSS. Mas Alexandre Padilha é fora do baralho? Quem vai liderar isso é o Luiz Marinho. Vou te falar muito sinceramente, Maria Lídia, dar um furo para você, tá certo? A minha maior vontade hoje, se eu for ser candidato a alguma coisa, estou discutindo isso com o Partido dos Trabalhadores, eu sou médico, sou uma pessoa da área da saúde e quando vejo a Câmara dos Deputados hoje, eu fico estarrecido do fato da saúde ser a maior preocupação da população e não tem um deputado ou deputada que seja uma referência do debate da saúde na Câmara dos Deputados, tá certo? Eu vou discutir isso com o PT vai ter seu momento da decisão, então, mas... a sua ideia é ser candidato a deputado federal, O meu coração hoje me levaria para discutir com o Partido dos Trabalhadores, mas isso é um processo de decisão só para o ano que vem. Muito bem. Mas eu fico muito estarrecido com a situação da Câmara dos Deputados hoje. Eu agradeço sua entrevista, nosso tempo terminou, uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero em nossa edição das 10. Até já. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. O padre Alessandro Campos recebe As Galvão no Festa Sertaneja, neste domingo, 6 da tarde.